amigos ceareiros do Centro Espírita Cearense, boa noite. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas, seja a água benéfica que descedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor, seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure ouvir e amar para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Minutos de sabedoria. Ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de trabalho com que nos honraste, servindo aos nossos semelhantes na doação de nós mesmos, a fim de hoje sermos melhores que ontem, e que a tua bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem a esperança e a fé sobre todos os enfermos e aflitos. Fortalece aquele que passa pela provação. Lembra-nos que estamos no caminho da evolução. Afasta de nós os melindres pessoais, usando paciência e coragem. Concede-nos forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste e, sobretudo, perdoa as nossas fragilidades. Sustenta-nos a fé para que possamos sempre servir aos nossos irmãos. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início à leitura do Evangelho, que se encontra no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mediunidade gratuita, item 10. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feito muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer dele uma escada para onde subam. Boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa reflexão com a frase inicial do texto de hoje. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Essa frase, ela inicia o texto e nós podemos afirmar que ela também poderia encerrar, porque a mensagem do Evangelho de hoje está nela. E o que sabemos sobre a mediunidade para fazer essa afirmação? Nós já sabemos que ela é uma faculdade inerente ao ser humano. E o que isso quer dizer? Que se nós somos capazes de utilizar, é porque essa capacidade está em nossa essência. A mediunidade, para entendermos melhor, ela é uma faculdade, assim como a razão, a linguagem, a vontade. Ou seja, essas
faculdades, assim como a mediunidade, está em nossa essência. Então vamos entender aqui. Com relação à razão, todos têm. Podemos usar para bons pensamentos, boas ideias, né? Ou não, escolher maus pensamentos, más ideias. A linguagem é do mesmo jeito. Posso usar para proferir boas palavras, para fazer boas comunicações, ou o contrário. A vontade, do mesmo jeito. Eu posso escolher praticar o bem ou praticar o mal. A mediunidade, ela vai nessa linha de pensamento. O que nós precisamos enfatizar aqui é que, à medida que nós vamos estudando as verdades divinas por meio do Espiritismo, nós vamos compreendendo que a mediunidade é caridade. Por isso, é coisa santa. Ou seja, é um dom precioso, porque por ela a gente pode fazer o bem a alguém. Utilizá-la, como diz o Evangelho, santamente. Utilizá-la religiosamente. E o termo religiosamente aqui, ele nos dá essa ideia da conexão com o divino quando a gente pratica a caridade. Até porque nós sabemos que para chegar a Deus tem que ser pelo outro, né? Mas nós também podemos entender que a mediunidade deve ser praticada religiosamente no sentido de que ela tem que ser uma prática constante, porque essa prática constante do bem e no bem é que vai nos aprimorando nessa caminhada evolutiva. E aí, quando a gente pensa na prática da mediunidade, não tem como não colocar em nossa mente Jesus, nosso maior exemplo de mediunidade santa. Jesus praticava a sua mediunidade sem hesitar em fazer a quem quer que seja. Ele não cobrava por isso, ele simplesmente agia e ensinava pelo exemplo essa prática do bem. Então, nós podemos ir concluindo aqui a reflexão com essa ideia que soa tão forte em nossos corações. Mediunidade é coisa santa, que, quando praticada gratuitamente e com amor, ela vai nos ligando com certeza a Deus, a Jesus e ao próximo. Muita paz a todos. Jesus, Divino Mestre, que a tua misericórdia possa amenizar a dor dos que se encontram em aflição, fortalecendo a fé, observando as leis divinas, na certeza de que são sábias. A fé harmoniza, ensejando a serenidade necessária ao nosso equilíbrio. Elevando o nosso pensamento, te pedimos, envia espíritos amigos encarregados da fluidificação das águas, a fim de que sejam fluidificadas as águas do nosso planeta e transformadas em remédios contra as energias enfermiças do corpo e da alma. Assim seja.